Aqui Podcast e nosso convidado de hoje é Benoit Marcos, 40 anos, franco-brasileiro. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado para vocês. A gente vai contar um pouquinho sobre a história dele. Ele é do Ceará, né? Mas passou toda a infância dele, a vida adulta, cresceu aqui na França. Isso. Depois voltou, foi para o Brasil, teve a experiência dele no Brasil, aprendeu o português e a gente quer entender como ele aprendeu o português, porque ele viveu a vida dele toda com franceses. Isso. Né? E também ele fala inglês, então a gente vai querer saber um pouco mais sobre isso. Aí ele vai contar um pouquinho também sobre a vida dele no esporte, no MMA, não é isso? Ele tem várias interações com lutadoras do Brasil, então a gente vai contar um pouquinho sobre isso também. Lutadoras que já vieram para aqui para a França lutar e ele estava lá presente. Ele vai contar um pouquinho dessa história, vai falar sobre o que ele achou do Brasil quando ele foi para lá, se ele se conectou como brasileiro mesmo, qual é o país que ele prefere. A gente vai saber sobre isso, é que ele não me falou ainda, se é Brasil ou se é França, ele vai me contar mais pra frente. E para começar, eu peço para vocês, sigam a gente no Instagram, Eu Por Aqui Podcast, bota tudo junto lá, sigam a gente no YouTube também, Eu Por Aqui Podcast, se inscrevam no canal, ativa o sino das notificações para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Então é isso aí, vamos começar. Muito obrigado por ter vindo. Basicamente a gente vai fazer isso, vou querer saber um pouquinho como foi essa sua trajetória e eu queria já começar entendendo como é que um brasileiro veio aqui desde criança morar aqui na França, como é que foi isso aí? Explica um pouquinho. Isso é uma história bem bonita, né? Porque eu fui adotado para um casal de francês, né? Que eles queriam ter um filho, eles não podiam, então eles adotaram um brasileiro, né? Em Fortaleza, exatamente. E eu cheguei aqui com 1 mês de idade. Um mês? 1 mês. Então eu não conheci nada do Brasil, nunca aprendi o português. Sim. Eu cresci aqui como um francês, né? Eu fui na escola, na faculdade e realmente eu não tinha nada a ver com o Brasil. Só que a sorte que eu tive é que a minha mãe, ela nasceu no Brasil, a minha mãe que me adotou. Sim. Ela nunca quis falar em português com a gente, porque ela tinha medo que a gente se sentia mais brasileiro do que francês, e ela queria que a gente aprende nós mesmos, né? Sim. Se um dia eu queria aprender, eu ia aprender. No caso, sua mãe é brasileira. Minha mãe é brasileira. E ela veio pra França com quantos anos, sabe? Com 18 anos. Com 18 anos ela veio e ficou de vez. Ficou de vez. Porque a história é muito bacana. Como a gente pode contar, tá? Aqui agora é o momento. Pode. Na verdade, os meus avós, meu avô, né? Eles são franceses. Okay. Eles nasceram aqui em Lyon, exatamente. Ok. Parte de mãe? Da parte da minha mãe. Sim, entendi. E o meu avô, ele era quimista. Okay. Ele trabalhava na Rhône Poulenc, que é uma grande empresa na França. Em 1946, depois da guerra, né? A empresa propôs para os melhores de ir no Brasil. Só que naquela época o Brasil era um país que ninguém sabia o que era, né? Sim. E o meu avô quis ir, porque ele era muito corajoso. Ele foi para o Brasil, se instalou lá, trabalhou, e depois a mulher dele foi. E todos a minha mãe, o meu tio, a minha tia, Entendi. todo mundo cresceu no Brasil. Pô, interessante. Eles voltaram para a França para estudar. E quando o último filho do meu avô voltou para a França, ele disse, bom, vou voltar também. Ele estava muito triste, porque o meu avô ficou apaixonado pelo Brasil. Pelo Brasil, né? Realmente. Eles moravam onde? Eles foram para lá para morar? São Paulo, exatamente em Santo André. Em Santo André, né? Isso. Entendi. Eles cresceram lá. Entendi, interessante. E aí, por exemplo, tua mãe foi para lá já com o propósito de adotar alguém, tu sabe disso? Sim. Ou se já foi pensando, quero adotar uma pessoa no Brasil? Ela queria adotar uma pessoa no Brasil porque ela não podia ter filhos, né? Sim. E ela queria que seja no Brasil porque ela era brasileira. Então entendi. ela achou que era melhor assim, né? Do que adotar aqui na França. Né? Do que adotar aqui na França. Ela tinha contato no Brasil para isso e eles me adotaram. E 1 ano e meio depois eles adotaram a minha irmã. Então tua irmã também foi adotada. Isso. Interessante. Que não é minha irmã de sangue, mas que é minha irmã de sim, coração, não, né? Com claro, certeza. Né? Irmã que parece que nasce junto. Pronto. E ela é de que nacionalidade? Brasileira também. De Fortaleza, no mesmo lugar, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Pô, que legal, velho. Que legal. Então aí tu veio pra cá, cresceu a tua vida toda aqui e não tinha nenhum contato com o português, porque sua mãe, você tinha falado que não queria falar português contigo, não é? Ela não queria, mas agora eu tinha o meu padrinho, que eu ainda tenho, ele tem 87 anos, ele é brasileiro. Fechar. Ele é brasileiro, ele é de
Caruaru. Caruaru. Porra, velho, Caruaru. Conhece, né? Ele tem 87 anos, ele é uma pessoa incrível. Ele era professor na faculdade aqui em Grenoble de português. Okay. E quando a minha mãe chegou na França, ela queria continuar falando português, então ela foi na faculdade e ela conhecia eles. Eles viraram amigos e depois ela nomeou ele, meu padrinho. Como teu padrinho. Meu padrinho. Pô, interessante. Ele brasileiro completamente, a mulher dele também. Eles falam toda hora português, então quando eu ia na casa deles, eles falavam francês. Sim. Mas às vezes, entre eles falavam português. E tu já ia escutando, já ia ouvindo algumas palavras. E assim, o contato que tu teve com tua mãe em casa, ela sempre deixava... Tipo assim, ela sempre te falava assim, você é francês, você é brasileiro também, ou era só a questão da língua que ela não queria que você aprendesse? Era só questão da língua. Era só questão da língua. Porque ela sempre falou pra gente que a gente era francês e brasileiro. E brasileiro. Mas que quando a gente estava na França, isso é uma coisa que me marcou, ela disse, quando vocês estão na França, vocês são francês. Quando vocês estão no Brasil, vocês são brasileiros. Massa, interessante. Eu achei isso muito respeitoso, né? Sim, não, com certeza. Tu tem que respeitar o país onde você mora, eu achei isso muito bacana. E você sabendo que era brasileiro, ali já, vamos supor assim, na fase da adolescente e já início da vida adulta, você já tentava ter uma conexão com o Brasil com forma demais, né? Demais. Como foi essa primeira conexão sua? De onde começou o futebol, né? Futebol e música, né? Porque o meu padrinho gostava muito de música, a gente tocava violão, piano, cantava, essas coisas. E futebol. Eu era apaixonado por futebol. Qual é o seu time? O meu time é Santos. Santos, porque a minha mãe era Santos, meu avô era Santos também. Entendi. E eu gostava muito de Pelé, de Ronaldo. Ficou feliz então que Neymar voltou? Fiquei feliz. Mas agora eu não sei mais o futebol brasileiro, eu sou mais para o Paris Saint-Germain aqui na França. Entendi. Então agora você é torcedor do Paris Saint-Germain. Não, eu sempre fui, na verdade. Desde que eu tenho 9 anos, eu sou torcedor do Paris Saint-Germain. Entendi. O Paris Saint-Germain antes era o Paris FC ou não? Tu me explica isso aí, porque tem 2 times de Paris. Tem 2 times, exatamente. Que o estádio ainda é um do lado do outro ali. Isso. O Paris Saint-Germain foi criado em 1975 para alguns parisienses que gostavam muito de futebol. Então é um dos times mais novos que tem aqui na França, né? Sim. E Paris FC já existia faz tempo. Entendi. E o time realmente que era melhor naquela época era o Paris FC. Mas só que depois... Paris Saint-Germain, aí vem um domínio financeiro aí, né? Que é o que fez toda a diferença. Mas entendi. E aí, você tinha comentado comigo que tu teve um contato com brasileiros também, além do futebol que você tá falando, mas também por meio do esporte. Por meio do esporte. Quando você teve esse contato, foi aqui na França ou foi quando você, por exemplo, foi no Brasil? Foi quando eu fui pro Brasil, sabe? Eu morei no Brasil entre 2010 e 2015, depois das minhas estudos, né? Tá. E eu treinava MMA. Já aqui, no caso, tu treinava aqui? Eu treinava na Irlanda. Tu treinava na Irlanda, que massa. Porque antes de ir no Brasil, eu morei na Irlanda durante mais ou menos 1 ano e meio. Então, tu foi que ano pra Irlanda, por exemplo? Em 2009. 2009. 2009, fiquei então, quando tu foi pra Irlanda, por exemplo, tu não falava português, não tinha ainda... Eu não falava português e eu não falava inglês direito, né? Tá, tu foi pra Irlanda só... Porque, na verdade, eu fiz minhas estudos, eu estava na Escola de Comércio de Grenoble e tu tinha que fazer 6 meses num país estrangeiro. Fora da França. Pronto, eu escolhi a Irlanda, eu aprendi o inglês lá e depois eu fiquei um pouco trabalhando, né, na Irlanda. Eu trabalhava no governo, numa associação de exportação que trabalhava para o governo irlandês. E quando eu morava na Irlanda, o que era o mais engraçado é que eu andava só com brasileiro. Só que eu não falava português. Sim. Como na Irlanda só tem brasileiro. Muito brasileiro. Tinha muitas festas brasileiras. E eu estava muito feliz porque pela primeira vez da minha vida eu me senti na minha casa, né? Com um povo que parecia como eu. Porque na França, às vezes, eu era muito, sabe... Eu era diferente dos outros, eu tinha um caráter diferente, eu tinha muitas coisas diferentes, eu não entendi porquê. E quando eu conheci esse povo lá, realmente eu me senti realmente em casa, assim, eu me senti em casa. Se reconheceu de fato. Eu ainda sou amigo com muitos deles, né? E quando eu contatei eles depois que eu fui pro Brasil e que eu comecei a falar com eles em português, todo mundo ficou doido. Assim, em choque. Deus, tu fala português. Eu falo agora, né? É muito massa eu isso. Eu não aguentava de não falar, eu acho isso tão triste, né? Sim. De ter aqueles meus irmãos que têm a mesma cara do que eu e que eu não podia falar com eles, né? Eu achava isso triste, então agora eu estou feliz, estou orgulhoso de falar português. Mas parabéns, né? E aí é interessante porque para mim, eu tive contato com muitos franceses antes de falar francês. Então, esse sentimento que você teve agora eu passei por isso um pouco, porque
quando eu cheguei pra eles, eu já cheguei falando em francês e não mais em inglês, todo mundo ficou tipo assim, como usava, chocado, claro. ficou todo mundo chocado, porque, pô, tu tava falando inglês com a gente, que tu não sabe falar uma palavra em francês, e hoje você já tá fluente, então eu acredito que pra ti, e ainda mais como brasileiro também, foi um reconhecimento muito maior ainda do que o meu, né? E aí, pode falar? Foi muito agradável, não sei se é um reconhecimento maior, eu acho que era muito agradável para mim, para eles também, né? Sim. Eles eram orgulhosos de ter um amigo que agora falava o mesmo idioma do que eles, né? Com certeza. Então eu achei isso muito legal. Com certeza. E aí tu foi pra Irlanda fazer teu estágio, né, de 6 meses e depois ficou trabalhando lá pro governo. Pronto. E aí você teve um contato com o esporte lá, né, que você falou. Eu treinava MMA, porque na França, naquela época, o MMA era proibido. É mesmo, velho. Que época você tá dizendo? A gente tá dizendo em 2009, 2009, né? Eu acho que deixou de ser proibido em 2015 na França. Antes era proibido. Você sabe por quê? Assim, qual era a justificativa por que era proibido? Porque o lobby, eu não sei se a palavra é assim, lobby, do judo, do judo. Não gostava. Pronto, não deixava o MMA se instalar aqui na França, eles não gostavam. Mesmo, e foi muito complicado para o MMA se impor aqui na França. Mas agora tá bom, né? Agora aquelas sim, lutas, né? Não, mas foi... Popularizou demais. Agora, não, mas foi interessante agora saber não dá mais que pra... nunca sabia disso aqui. Eu era um dos primeiros a treinar MMA. Aqui na França eu treinava com amigos, a gente fazia jiu-jitsu nas academias, ninguém sabia o que a gente fazia. Eles viam 2 homens assim lutando no chão, dizendo que é isso, que esse esporte estranho. Sim. Eu olhava todas aquelas lutas de UFC nos anos 90, né? Que era uma coisa que parecia os filmes, né, de Jean-Claude Van Damme, né? Sim. Tinha um cara que chegava do bar treinando, ele já estava bêbado, eles iam lutar. E quem seria seu ídolo, assim, do MMA que você acompanhou? A família Gracie. Tá. A família Gracie, o Rickson Gracie, exatamente, era o meu... Realmente eu tinha todos os posters dele no meu quarto. Tudo no meu quarto eu tinha um pôster do Rickson Gracie. E vem cá, porque o brasileiro, a gente acha assim que ficou muito famoso o UFC, vamos dizer assim, lá no Brasil, por conta do Anderson Silva. E aí, não digo assim, popularizou, eu acho, porque todo mundo na escola... Na minha época, eu digo assim, eu sou mais novo, né? Como tu sabes, quando a gente viu o ápice, assim, foi realmente com o Anderson Silva que todo mundo acompanhava. É porque você nasceu nessa época. Porque eu nasci nessa época. Na época do Spider. Era Anderson Silva e Aldo. Eram os dois que até no colégio o pessoal ficava, tipo assim, assistindo. A gente ia pros bares assistir de madrugada, que geralmente passava meia-noite, 1h da manhã no Brasil. Canal Combate. Exatamente. Então, isso aí você acompanhou também bastante eles, eu acredito, né? Com certeza. Gostava bastante. Com certeza, eu gostava muito desses lutadores. Mas pra mim, começou com o Rickson Gracie, com toda a família Gracie. Entendi. Toda a família Gracie. E pra mim, foram eles que fizeram a base do MMA. Com certeza. Né? Quando você via, tinha um cara muito forte que chegava em cima deles. Eles conseguiam ganhar as lutas, ninguém entendia por quê. Era o jiu-jitsu brasileiro. Né? O Helio Gracie que trouxe o jiu-jitsu do Japão para o Brasil, foi realmente um dos pioneiros do MMA, né? Graças a toda essa família que o Brasil ficou tão famoso nesse esporte. Pô, não sabia. Obrigado. Então, beleza, aí tu foi pra Irlanda e tava lá e começou a praticar o MMA lá nessa época que na França era proibido, né? Eu treinava no Kokoro. Ok. Kokoro Team era um time na Irlanda que tinha um bom lutador, né? Realmente. Tá. Eu fiquei apaixonado por esse esporte e eu conheci muitos brasileiros lá que treinavam. Né? Eu tinha um dos professores de jiu-jitsu que era campeão mundial de jiu-jitsu, né? E a gente conversava bastante em inglês, né? Porque eu não falava. Naquela época você ainda não. Pronto. E depois eu sempre me falei na minha vida, eu quero falar inglês, português. Então depois da Irlanda, não tinha nenhuma dúvida, eu queria ir no Brasil. Queria ir no Brasil, né? Aí que ano foi que tu foi pro Brasil? Eu fui em 2010. 2010. Então foi aí teu primeiro contato com o Brasil. Tu foi pra onde de cara? Fortaleza. Foi pra Fortaleza. Não foi o primeiro contato, porque meus pais me levaram pro primeiro contato no Brasil. Tu foi pro Brasil a primeira vez foi em 2010. E tu já foi pra Fortaleza, que no caso foi onde você nasceu, né? Exatamente. Eu fui mesmo pro Maranguape. Ok. Maranguape, no interior de Fortaleza. E eu trabalhava o educandário. Era tipo um lugar onde eles recebiam todas as crianças que tinham dificuldade, os pais que bebiam, que os pobres crianças... Uma associação, né? Pronto, era tipo uma associação que a gente financiava, né? O francês ajudava lá, a gente ajudava essa associação e eu fui lá trabalhar com as crianças, eu fiquei mais ou menos um ano lá.
E eu fui treinar no centro de Maranguape, num time de MMA. Esse time pertencia na Nova União, que é um dos times maiores que existe no Brasil em termos de MMA. Eles treinam boxe thai, jiu-jitsu e MMA. Eu treinava nesse time, sem saber que era um dos maiores times que tinha no Brasil, né? Só tava lá treinando? Eu só tava lá treinando, isso que eu era muito dedicado, porque quando eu faço alguma coisa na minha vida, sempre foi assim, eu faço o meu melhor. Eu ia de manhã, 5 horas, 6 horas, treinava, eu ia correr. Eu fiquei criando uma amizade muito grande com o professor, né? A gente ficou muitos amigos. Ele realmente ele era um grande lutador. Ele lutou no UFC, no Jungle Fight, no Shooto. Ele lutou nas melhores eventos de MMA brasileiro, né? E a gente treinava toda hora junto. Entendi. Foi com ele que eu cresci realmente. Foi com ele que você cresceu no mundo assim do esporte. E eu era mais conhecido para treinar os outros, para lutar nos eventos por aí, mas nunca fiz lutas profissionais realmente. Ele me ofereceu a oportunidade, mas eu não tinha aquele, não sei, faltava alguma coisa para mim. Você acha que faltava? Era confiança, tipo de confiança, não sei. Eu gostava de luta, eu era bom realmente, melhor do que alguns que lutavam em profissional, mas eu não tinha, faltava alguma coisa. Faltou alguma coisa na minha cabeça, eu acho. Entendi. Sabe, para ser um lutador profissional é outro mundo, né? Sim. Não é só o talento, né? É outra mentalidade, assim. Mentalidade. Entendi. E aí, esse contato que você foi pra lá, você foi falando inglês? Foi falando... Não foi falando inglês, não. Tu imagina falando inglês no meio do Ceará, cara? Eu não falava inglês. Todo mundo ficava rindo da minha cara, mas sempre foi legal. Ninguém foi ruim comigo, ninguém foi malvado. Isso que é diferente da França. Porque na França, quando as pessoas às vezes ficam rindo da sua cara, não é legal. Lá no Brasil, todo mundo é legal. Bom, claro que não é todo mundo, mas a maioria do povo é legal. E mais ainda no esporte do MMA, todo mundo era legal. Então eu falava português, só que eu falava muito ruim, né? Entendi. Só algumas palavrinhas, né? Então tu foi ali na base do... tô indo pro Brasil agora, vou trabalhar lá, tu foi pra essa associação, vou lutar, vou pro meio do esporte, vou tentar aprender o português, a primeira contato que tu teve. E aí tu foi no meio da mímica e das palavras e foi testando, né? Exatamente. Eu falava, às vezes não tinha nada a ver com o que eu falava, mas eu consegui sempre, as pessoas conseguiam entender o que eu queria falar, né? Então deu certo. Entendi. Todo dia eu ia e realmente eu aprendi o português cantando, porque eu gosto muito de música, né? Eu toco violão, eu faço teclado também, eu canto. Eu aprendi todas as músicas do Exalta Samba, né? Que eu gosto muito desse grupo, gosto bastante também. Eu cantava com as letrinhas passando no meio, né? Aí tu foi aprendendo, então tu foi aprendendo na música e no dia a dia, exatamente. Né? Então acho que você acredita que realmente para aprender um novo idioma você tem que estar inserido 100%. Com certeza. Você não deve ter outras pessoas falando o mesmo idioma do que você. Não deve ter porta de saída. Quando eu falo porta de saída é inglês, por exemplo. Lá não tem ninguém falando inglês, então não tem porta de saída. Se tu quer comer, tem que falar português. Se tu quer dormir, tem que falar português. Se tu quer salvar a sua vida, tem que falar português, né? Porque eu morava no meio da comunidade, né? Então, é um pouco perigoso, né? E aí, foi bom até você tocar nesse assunto de perigoso. Você vive uma realidade aqui que eu até comento assim muito com o pessoal de lá, que aqui realmente te dá uma qualidade de vida melhor, um pouco por conta da segurança também e da organização. Isso no meu contexto do Nordeste ali lá da Bahia. Esse primeiro contato que você teve, qual foi o grande diferencial que você achou entre França e Brasil no meio assim de segurança, de qualidade de vida das pessoas? Eu não sei como falar isso, mas eu nunca tive medo no Brasil. Realmente. Eu morei na comunidade, eu vi pessoas sendo agredidas, nunca aconteceu nada comigo. Eu vou falar a verdade, nunca aconteceu nada comigo. Ninguém me roubou, ninguém me agrediu, nada. Eu vi que o Brasil é um país que é violento, né? Claro. Sim. Mas eu acho que a violência entre as pessoas que querem a violência. Que se você não quer problema, você não tem nada. Pra mim, é minha visão, né? Sim. Realmente, porque eu tava no meio. Eu já tive pessoa que morreu na frente da minha casa. Mesmo na frente da minha cara, né? É sério? Eu vi pessoas morrer, muitos, mas nunca aconteceu nada comigo. Eu não era medroso, né? Eu tenho um caráter muito forte e eu nunca fecho a boca. Até no Brasil eu já briguei bastante, no carnaval, nesses lugares. Não porque eu sou violento, mas porque as pessoas às vezes, sabe, tem aquele empurrão, alguma coisa assim. Eu brigo, eu não deixo fazer, né? Mas nunca aconteceu nada comigo, graças a Deus. Entendi. E se eu posso falar a diferença entre a França e o Brasil, eu acho que lá
as pessoas têm mais coração do que aqui, para mim. Isso é a minha visão, né? Sim. Realmente. Não, é interessante que você é francês também, né? Então, o francês falando isso é realmente interessante saber. Não, realmente o brasileiro tem mais coração e todo mundo pode ajudar todo mundo. Você não é sozinho. Ninguém vai bater na cara de alguém e todo mundo virar a cabeça do outro lado, como pode acontecer aqui na França. Lá no Brasil, todo mundo vai te ajudar se tu tá em dificuldade, entendeu? Entendi. Foi isso que eu vi. Tem um pessoal, tipo assim, não tô falando que realmente seja isso, mas dizem que assim, o francês talvez seja um pouco mais assim por conta da falta de sol, por conta também do passado, da história, de períodos de guerra que aconteceu muito aqui. Então esse contexto de guerra e esse contexto de clima meio que influenciaram a isso. Na sua visão como francês, você acredita que isso foi um grande influenciador ou não? Ou você acha que é o francês? Sinceramente, na minha vida eu conheci francês maravilhoso, eu conheci francês que não era maravilhoso. Tudo é questão de educação e de abertura para o mundo. Ou você sempre fica no mesmo lugar, não sai de casa, não encontra as pessoas, não viaja, não estuda. E aí você não é interessante para ninguém. Você vai ser toda hora com raiva, fechado, essas coisas. Você tem coragem, sai no meio da rua, vai conversar com todo mundo, vai viajar, vai conhecer outros povos, outra religião, e aí tá tudo bem. Os franceses podem ser maravilhosos também. Eu acho que não é questão de nacionalidade, é questão de personalidade, é questão de você entender que você só tem uma vida. Ou você escolhe de ficar na sua cadeira criticando os outros que tem coragem, ou você vai fazer alguma coisa, né? Sim. Pra mim é essa a visão que eu tenho. Massa, também, concordo. E aí, tá, a gente tá ali em 2010, tu foi pro Brasil, passou quanto tempo lá esse primeiro período? Eu fiquei 5 anos no Brasil. Ah, você ficou 5 anos no Brasil, direto. É. E aí tu ficou esses 5 anos nessa associação? Não. Eu fiquei mais ou menos 6 meses, 1 ano na associação e depois eu fui trabalhar. Eu trabalhei na área do vinho, o vinho francês, né? Eu tinha 2 franceses que tinham criado uma empresa de vinhos, né? E eu trabalhava para eles, eu era comercial, né? Eu trabalhei também numa padaria e eu trabalhei também na área do turismo, uma empresa que se chamava Terra Nordeste. Massa. Que era em São Luís. E vem cá, você acha assim, a gente estava falando que você foi aprendendo português na tentativa e erro. Quanto tempo você acha que você disse assim, cara, agora eu tô fluente já tô manjando. Quanto tempo você acha que tomou? Eu acho que foi mais ou menos 1 ano, né? 1 ano? 1 ano. Porque antes eu ia deixar o meu currículo em todos os cantos, ninguém queria. Ninguém queria trabalhar contigo, né? Se eu chegava conversando, não dava certo não. As pessoas não e entende nada do que você fala, não dá certo, né? E tu se apresentava como brasileiro? Como é que era isso? Porque, por exemplo, porque realmente é um choque, né? Porque você é brasileiro, você chega não falando de forma para eles perfeita ali o português e tá pedindo emprego ainda. Então, como é que foi essa interação entre... Não, eu sempre fui honesto desse lado. Eu disse, eu sou brasileiro, porque eu nasci no Brasil, mas eu cresci na França, então eu não falo direito. Eu falava a verdade, e o povo Tu já chegava falando isso, né? Eu falava, tem que falar a verdade, não pode mentir. Não, sim. É só pra eu entender como era a interação inicial que você fazia. Porque no começo eu procurei emprego no turismo, né? Todos os hotéis que tem na Beira-Mar, em Fortaleza, né? Mas ninguém quis me dar uma chance. Não. O primeiro trabalho, então, fora da associação, foi com a empresa de vinhos, que você falou. Eles eram franceses, né? Então foi mais fácil a interação, porque aí você falou em francês com eles, né? E tu fazia o que, assim, de fato, nessa empresa? Eu fui ver todos os hotéis que tinham justamente na Beira-Mar, que não queria trabalhar comigo naquela época, né? Agora trabalhava, né? Porque a gente tinha vinhos franceses, eles gostam disso, né? Aquela imagem que eles têm, né? E a gente tinha a expertise de vender o vinho, de contar a história, e deu certo esse emprego. Foi muito legal. É interessante, porque a gente tem até uma amiga que ela já veio aqui, que hoje ela está fazendo uma alternância com a área de vinhos e a parte de imigração também, de importação e exportação de vinhos. Então eu achei bem interessante. Ela mora em Bordeaux hoje em dia. O melhor lugar para o vinho, né? Sim, com certeza. Quando eu trabalhava nessa área, no Brasil, ninguém conhecia muito bem o vinho. No Ceará, né? Sim. No Ceará, ninguém sabia de nada. Eles bebiam, sabe, aquele vinho brasileiro, que eu não me lembro o nome, que tu pode comprar no supermercado, que custa R$5, não me lembro. Cantina, sei lá, que tá ruim pra cá.
pra caramba, né? Que não dá pra beber, né? Não sei qual é. Eu não era muito beber. Eu passei a beber vinho quando eu vim pra aqui, pra França. Porque também, né, qualquer lugar você compra vinho por 4 euros, 5 euros, muito barato também aqui, né? No Brasil é muito caro. No Brasil é muito caro. Eu acredito que o Brasil tá começando uma popularização do vinho, um conhecimento muito tipo, veio avançando muito agora nos últimos 5 anos. Com certeza. Da pandemia pra cá deu um aumento com certeza. alto. Tem um vinho chileno, um vinho argentino. Sim, argentino, o pessoal gosta muito do vinho argentino. Que é muito gostoso, é verdade. Mas naquela época, quando eu trabalhava nessa área, realmente ninguém sabia de nada em vinho. Entendi. Eles tinham muita dificuldade em entender a diferença de gosto e tudo. Então a gente tinha essa expertise, a gente contava história. E as pessoas sonhavam quando a gente falava da história francesa, do vinho e tudo isso. Aí deu certo para nós, né? A gente organizava festas, eventos com o Rotary do Brasil, com o Ministério e todas essas coisas aí. Com o Rotary eu achei interessante quando ele falou. O Rotary é uma coisa muito importante para a gente trabalhou muito com eles lá no Brasil, né? Porque o meu pai, aqui na França, ele é do Rotary. Ah, é? Então ele me deu os contatos lá e a gente foi. E deu certo, né? Eu fui recebido para o governador do Ceará. Porque o meu pai, que estava aqui na França, era do Rotary, contatou ele e disse, sim, claro, pode chegar. E você sabe que no Brasil, quando você não conhece ninguém, você não entra em nenhum lugar, né? Ainda bem que você sabe disso. Eu sei, né? Quando você tem um amigo, você tem tudo no Brasil. Com certeza. Foi isso que eu aprendi, mas não é só no Brasil, acho que no mundo inteiro agora. Mas naquela época eu não sabia disso. Isso me ajudou bastante para o meu futuro. Quando eu cheguei na França, eu sempre continuei a ser assim, né? Eu sei que ter amigos, conhecer alguém é a coisa mais importante se você quer existir, né? Sim. Se tu quer que o teu negócio se desenvolva, tu tem que conhecer pessoa. Entendi. E o mais importante, relacionamento. Pra mim, né? Não, com certeza. Aí pronto, tu foi pra essa empresa de vinho, depois trabalhou numa padaria que você falou, e o último que tu disse? Na área do turismo. Do turismo, né? Uma empresa que se chamava Terra Nordeste. Eu comecei como guia no meio do Maranhão, como que se chamava já? Jericoacoara, sabe? Aquele passagem que tem, né? Então tu já viajou bastante no Brasil. No Brasil inteiro. Nordeste todo ali. Lições do Maranhão, trabalhava, eu andava lá. E você era o guia com o pessoal? Pronto. O grupo de francês ou de pessoas em inglês, como eu falava. Eu já ia falar, querendo ou não, você já falava o inglês, já falava o francês, então, e o português, então... Eu fazia isso. Pô, interessantíssimo, interessantíssimo. Quem vai passar o canal pra gente pro Lençóis aí? A gente vai pro... A gente não foi ainda pro Lençóis Maranhense. Ah, é? Não foi ainda. Você já foi pra mais lugar que eu aí já. Mas você tá mais ir. velho, então eu ainda tenho tempo. Claro, cara, tem 20 anos na sua frente. Não, 20 o quê, mano? Calma. Tô brincando. Não, é verdade, o Lençóis do Maranhão foi um dos lugares que me marcou muito. Sim. No Brasil, realmente. Porque é incrível, cara. Eu fui lá, eu andava 4 horas da manhã até 15, 16 horas, porque depois o sol tá quente demais. E quando você encontra essas lagoas, né, cheias de água da chuva, né? Incrível, realmente. Lindo demais. Entendi. Aí tu passou esses primeiros 5 anos no Brasil e voltou pra França. Voltei pra França porque eu tive um filho, né, que se chama Gabriel, que agora tem quase 13 anos, né? Ele nasceu em 2012. E eu me disse que para ele era melhor crescer na França. Você achou isso? Eu achei. Você teve o filho lá? Não, ele tá aqui na França. Não, quando você teve ele é francês? Não, ele nasceu no Brasil. Nasceu no Maracanã, perto de Maranguape. Massa. No interior. Então tu teve o filho no Brasil, mas você falou, não, é melhor meu filho crescer na França. Pronto. Me diga então por que isso? Qual foi a justificativa, assim? Porque eu vi que para mim já era complicado ter um emprego bom, realmente, que podia me dar dinheiro suficiente para criar uma família, ter uma vida boa, né? Eu ganhava bem, mas eu acho que na França, para mim, era mais fácil, né? Com meus estudos, com minha experiência. Um pouco na França te dá margem para fazer tudo. Com certeza. Né? O salário mínimo daqui é o mínimo de verdade, né? Vamos supor assim. Que no Brasil não é. Bom, não é. Eu não ganhava o salário mínimo. No Brasil eu ganhava uns 4 mil reais, que era muito, né? E pra época era bastante. Pra época era bastante, mas eu não queria só ganhar dinheiro, eu queria viajar, eu queria que meu filho estude nas melhores escolas, essas coisas aí, né? Então você acha que, por exemplo, na sua época que você estava no Brasil, e se a gente está falando de 2010 a 2015, por exemplo, 4 mil reais era só para realmente sobreviver ali, né? Não, podia ir no restaurante. Só não dava para ter um filho e proporcionar tudo isso. Dava, mas
para os sonhos que eu tive para ele, não. Que eu tinha para ele, não dava, não. Para mim, não dava. Eu tinha muitos amigos que ganhavam 10 mil reais também no Brasil, mas agora não vale mais nada, né? Mas sim, se a gente pega a inflação aí, 10 mil hoje em dia... Naquela época era muito, né? Sim, era muito dinheiro. Entendi. Aí tu veio pra cá, tu já foi de novo pro Brasil alguma vez? Fui 2 vezes. 2 vezes? Duas vezes. Foi pro Ceará? Fui pro Ceará, pro Rio, todos os lugares do Brasil. Sempre quando eu vou no Brasil, eu vou um pouco em todos os cantos, né? É melhor, né? Entendi. E tu falou que teve esse filho, mas tu ainda tem mais outro filho também, né? Eu tenho uma menina também, que se chama Eliane, que nasceu na França. Na França. E como seus filhos falam português ou não? Meu filho entende português, mas não fala. Porque fala. A mãe dele, que é brasileira totalmente, ela nasceu no Brasil, família brasileira e tudo, ela não fala português com ele, então ele não fala. Então, ela tá fazendo a mesma coisa que tua mãe fez contigo. Exatamente. Eu respeito, né? Cada um faz como quiser. Eu não estou mais com ela, né? Mas a gente são separados já faz tempo. Vai fazer uns 7 anos, mais ou menos. Mas não, ela cria muito bem meu filho. Agora ele tá morando comigo, mas ele morou os primeiros anos com ela. Ele tem 13 anos agora. Entendi. Morou os primeiros anos com ela, depois foi morar contigo. Mas eu sei que um dia ele vai aprender o português como eu aprendi. Com certeza. Acho que até mesmo com esse sentimento que você teve, você vai acabar passando para querer ensinar o seu filho português, até para ele, quando ele for pro Brasil, ele já for mais encaminhado. Né? Eu tô tentando às vezes falar um pouco com ele em português, ele escuta as músicas. Que aqui eu vejo que tem muita cultura do tipo assim, você criar o seu filho com a criação bilíngue. E aqui eu vejo muito isso aqui na França, né? Tem muito. Que é muito ali o francês e o inglês. E aí na fase adulta o filho acaba escolhendo outra língua, outro idioma para falar. Porque aqui, querendo ou não, tá todo mundo muito perto, né? Você quer aprender alemão, é aqui do lado. Espanhol, é aqui do lado. Que é uma diferença que a gente tem no Brasil, né? Que o pessoal fala muito assim, porque no Brasil a gente não fala tanto outros idiomas, né? Porque o Brasil é tão grande e todo mundo fala português que realmente a gente não tem um contato diário com um outro idioma. Aqui eu posso fazer um intercâmbio na Alemanha, pegar um voo de 2 horas e aprender alemão, né? Com certeza. Então a facilidade aqui na Europa é muito grande. Muito grande. Mas os franceses não falam muito bem inglês, viu? Eu amo que ele é francês, tá soltando tudo de verdade. É verdade, cara. Eles são horríveis em inglês, os franceses. Mas eu acho que onde fala mais inglês é tipo pra cima, Paris ali. O pessoal fala mais. O pessoal fala mais. Mas se tu pega um país na Europa que fala muito bem inglês, por exemplo, é os portugueses. Os portugueses falam. Eu já ouvi falar, acho que alguém fala. Veio um casal aqui, semana passada, eles fizeram o podcast e eles falaram isso, que os portugueses falam muito bem inglês. Cara, demais. Eles falam muito bem inglês. Os holandeses também falam muito bem inglês, todos aqueles países nórdicos, né? Sim. Realmente são nós, são os franceses, não sei porquê. Tu olha o presidente, quando eles falam inglês, todos eles, não dá pra entender nada, que eles têm um sotaque horrível. Eles não fazem isso. Eu ia falar agora, assim, dando um feedback do meu trabalho, né? Porque no meu trabalho, todo mundo, a gente tem um meio em francês, mas os nossos clientes que a gente trabalha com os ingleses. E aí, quando a gente tá no meeting, conversando todo mundo ali, os franceses estão falando, eu falei, cara, eles estão misturando o francês com o inglês pesado. Tipo assim, será que o inglês lá tá entendendo o que eles estão falando? Porque eu tô entendendo porque eu falo francês. Então eu vejo as palavras que eles ficam jogando assim no meio das frases e aí eu vou unindo tudo na minha cabeça e entendo. Mas eu fico imaginando, será que o inglês que tá lá tá entendendo o que o francês? Eu sempre tenho... Eu acho que não, meu chapa. Eu acho que não. Eu sempre fico nessa dúvida. Eu não sei porquê. Eu acho que o francês tem vergonha de não saber falar muito bem, mas não quer assumir, então eles falam algumas palavrinhas assim para mostrar que ele conhece as palavras, mas não tem aquela essência mesmo do inglês, né? E você acha que assim, existe alguma rixa entre... Porque eu vejo que aqui na França, o francês ele quer muito assim afrancesar as palavras em inglês. E no próprio francês tem palavras de origem inglesa, né? Então eu queria entender um pouco como é essa relação entre o inglês e o francês. Tipo assim, se na escola e na toda sua vivência teve alguma coisa assim que você viu assim, pô, isso aqui não precisaria falar Spider-Man, porque a palavra é Spider-Man. Então, o que é que você acha sobre isso? Desde que eu sou criança tem uma coisa que me marcou muito e que todos aqueles filmes americanos eles têm um outro título aqui na França. Sim. Eles se apropriam
o filme e bota um título francês. Mas quando eu morava na França não dava para comparar com outra coisa. Mas quando eu fui pro Brasil e que eu vi que no Brasil os títulos dos filmes americanos eram os mesmos, com a tradução em português, né? Sim. Me disse, mas por que na França a gente tem um título que não tem nada a ver desse jeito com o título americano, né? Eu não sei. Eu acho que os franceses são assim. Eles gostam de se apropriar as coisas, eles gostam de ter a própria versão deles. Às vezes a tradução dos filmes não é exatamente a boa, um pouco diferente. Não sei. É assim. E a pronúncia também, tipo... A pronúncia eu tenho. Cara, a pronúncia, o que mais me marca nem é o Spider-Man, é o Hulk. Porque quando o francês... Aí eu tava conversando assim, e ele falando Hulk. E eu, o que é esse Hulk que esse cara tá falando? Sabe o que é a coisa? E eu sem entender. Aí eu, tipo assim, eu falei assim... É verdade. Me desculpa, mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Porque, tipo assim, eu perguntei. Aí ele, não, Hulk... O cara forte e verde. Aí eu, você tá falando de Hulk? Aí começou assim, essa discussão. E eu fico tipo, realmente, cara, por que não falar Hulk, tá ligado? Eu acho que tem um povo que é assim, que é muito feliz de ser francês, né? Eles Sim. querem falar como eles querem. Pronto. Tá. Eles O são caráter nacionalistas, né? deles. São patriotas. Eu vou te dar só um exemplo. Tu conhece o jogador de futebol Brandão? Sim. Que jogou na Marseille. Sim, sim. Tu sabe como que os franceses chamam ele? A carreira inteira dele. Todo mundo, jornalista, os outros jogadores, os humoristas, porque eles ficavam rindo da cara dele, né? Porque ele era um pouco estranho, né? Eles chamavam ele de Brandal. Brandal. Até eu, naquela época, eu não falava português, eu dizia Brandal. E um dia minha mãe disse, tu sabe que Brandal não existe, não? Eu disse, por quê? Não, porque não se diz Brandal, é Brandão. É por causa do A com tio ali que a gente não tem. É porque os jornalistas falavam Brandal, assim, para fazer um pouco, tipo, sei lá, uma sonorização brasileira, né? Sim. E todo mundo ficou falando Brandal, que o nome dele é Brandão. Entendi, interessante. E eu falo, isso na França que você vê esse tipo de coisa, né? Sim. Assim. E aí, me diz uma coisa, dos lugares que você foi no Brasil, me dá aí um top 3 dos lugares mais bonitos que você foi, pra galera até mesmo, vai que chegue aqui com os franceses, até vai passar aí, passa uma dica pra galera, quais são o seu top 3 de melhores lugares pra viajar no Brasil? Meu top 3, meu Deus, aí é uma coisa complicada. É difícil, Brasil é difícil. Muito complicado, porque pra mim não é só um paisagem, e também o povo que você vai encontrar, as histórias que você vai criar em todos os lugares onde você vai, e isso que faz o sentimento de amar mais um lugar que o outro. Não é realmente só um paisagem, entendeu? Sim. Mas para mim... As 3 melhores experiências que você pode falar. As 3 melhores experiências foi realmente nos Lençóis do Maranhão. Lençóis do Maranhão em primeiro lugar, porque realmente me marcou. Porque a paisagem é incrível, né? Sim. É lindo e você pode tomar banho, né, na água de chuva. Eu achei isso tão incrível. Você pode comer peixe, que aqui você vai comprar esse tipo de peixe, o langosta é muito caro, né? No Brasil não custa nada. Os Lençóis não custa nada, né? Então, isso foi um dos lugares que me marcou muito. Eu gostei bastante da Bahia também. Não é porque você é de Bahia, né? Mas eu gostei muito. Porque eu sou, como eu te falei, eu gosto muito de música, né? Lá tem música em todos os cantos, cara. E a comida também é muito boa. Eu gosto muito da comida de Bahia. Eu gostei de Belo Horizonte também, mas Ouro Preto exatamente. Tá. Então pra mim realmente foi Esses top 3 top 3 pra mim, né? Agora... Deixa eu perguntar uma coisa que você falou da comida da Bahia. Tu comeu o que na Bahia? Tu lembra? O nome exato eu não sei, mas eu só posso te dizer que a mulher que me vendeu isso me disse que era muito forte, e realmente era muito forte. Mas eu gostei. Tipo, tinha caju dentro, eu acho. Tinha... Caju dentro? Acarajé. É acarajé? Tu comeu acarajé. Me diz, por favor, gostou ou não gostou do acarajé? Pô, obrigado. Já veio o francês aqui que falou que não gostava de acarajé. Absurdo um negócio desse. Também eu gosto de comida do mundo inteiro, né? Sim. Então, claro que não, eu gostei bastante. Tá. Gostei bastante. E aí... Agora fala da culinária, a questão do molho, que os franceses estão reclamando da comida brasileira. Vamos lá, foi uma boa. A Amanda me lembrou de uma coisa. A gente estava falando sobre as diferenças da culinária francesa e brasileira. Sim. Que é que realmente o francês tem um orgulho muito grande da comida daqui. E aí você tá me dizendo que gostou também da nossa culinária. Gostei. E uma coisa que eles... que eu perguntei assim, cara, foi até o Romeu que veio aqui, um amigo meu, e ele falou que não gostou da comida brasileira, que ele só gostou da coxinha
E foi outra coisa que ele falou. Mas, por exemplo, ele disse que o churrasco ele não gostou de jeito nenhum. Como que E aí eu perguntei, Tá por que doido? você não gostou do churrasco? Aí ele falou, uma carne sem molho? Aí eu falei, cara, mas a ideia do churrasco não é ter molho. Não é ter molho. não tem o Aí eu gosto quero da carne. entender, tipo assim, você foi, comeu churrasco no Brasil, gostou do churrasco brasileiro? Tá doido? Achou o quê? Qual é o melhor? Vai ter que falar, churrasco brasileiro ou churrasco francês? Brasileiro. Brasileiro. Aqui nem tem Ah, churrasco. aqui nem tem churrasco, obrigado. Não, tem, mas realmente eu já fui pro churrasco francês, é diferente. Tem nada a ver, mano. É diferente. Nunca mais na minha vida eu encontrei churrasco tão bom que no Brasil, né? Obrigado. Tá, Ah, o agora brasileiro sim, é eu vi o uma número pessoa- 1 em termos de churrasco. Agora eu vi uma pessoa que realmente foi no Brasil. Os outros claro. eu tô na dúvida ainda. Claro, eu conheço muito bem o churrasco francês, porque eu tenho uma churrasqueira na minha casa, eu faço também, não tem nada a ver com o Brasil, mano, tá doido? E o brasileiro tem uma sabedoria pra cozinhar carne, né? Que os franceses nunca vão ter, né? Entendi. E ele tem o amor da carne, né? Quando ele cozinha a carne, é uma coisa incrível, né? E o tempo que ele vai passar para botar o sal, para botar tudo aqueles temperos, tudo. Tem nada a ver aqui na França, pegar a carne, passando uma, duas vezes, pronto, faz um molho assim e pronto, bota os dois. Não tem nada a ver, cara. O molho apaga o gosto da carne. Sim. Não pode, se tu gosta realmente de carne, não bota o molho. Entendeu? Pra mim é assim, né? Não, pra mim também. Foi bom que a Amanda me lembrou, porque eu quero passar pra galera, porque a galera viu aqui um francês que falou isso e agora a gente tem uma outra visão, que essa eu concordo. Claro. E aí eu queria aproveitar também que você é francês e eu queria te pedir duas dicas. Eu queria que você me falasse assim alguns pratos típicos franceses que são seus favoritos pra galera que vem na França e quer comer assim, qual seria uns 3, 4 pratos que se você vier na França você tem que comer. Quais seriam? Primeiro, eu diria a blanquette de veau, Blanquette de veau, que é ok. muito gostoso. Segundo, eu diria a tartiflette, né? Sim. Claro. Terceiro, eu diria o cassoulet, porque Cassoulet. você não encontra isso no Brasil, né? Cassoulet eu nunca vi, né? Não. E dois outros, né? Ué, como você quiser. O que eu posso falar? Ah, sim. Com bacalhau que tem lá no sul da França, como se chama? Eu não me lembro. É um prato que vem de Marseille. Ok. Eu não sei se você conhece, não me lembro o nome, desculpa. Eu vi tu falando que era com bacalhau, eu nunca comi bacalhau aqui ainda. Então pronto. Então eu não sei. Mas então agora me diga, na França, vamos tirar o Paris, que é o padrãozinho. Em outro país. Tem vamos nada a ver tirar. os parisianos com o resto do mundo. O resto da França tem nada a ver. Tipo Monaco pra mim. Paris tem nada a ver. A cultura, o povo, nada a ver. Tá. Eu quero que você me fale assim, quais são assim alguns lugares que você realmente coloca, você aconselharia as pessoas que estão aqui na França a visitar fora Paris? Eu iria falar em primeiro lugar Étretat, Ok, na tratado. Normandie, que é lindo. Normandie. Também a Dune du Pilat, perto de Bordeaux. Não fui ainda lá, não. Rocamadour, que é muito bonito. Tá. Eu poderia falar onde eu tenho, meus pais têm uma casa na Presqu'île de Gien, Não conheço. perto de Porquerolles, uma Ok. ilha que é muito conhecida. Vou botar, na galera, França. na legenda. Vou Pode botar as botar, imagens vou botar. também pro pessoal ver. Porque eu gosto muito de viajar, eu viajei bastante na França, antes de ir nos outros países da Europa, né? Eu acho que um dos países mais bonitos do mundo, né? Sim. Mesmo sendo brasileiro e francês, a França realmente tem uma paisagem incrível. E se você se interessa em viajar, conhecer novas culturas, novas comidas, novos lugares, tem bastante. Perfeito. E eu queria que tu acabou não falando. Tu conversou comigo que já acompanhou uma lutadora brasileira. Eu tive essa sorte. Me conta um pouco sobre como foi esse contato com ela, né? Fala um pouco dela, quem é essa lutadora. Vamos botar pra galera seguir ela no Instagram também, pra estar conhecendo ela. Então, essa lutadora, ela treina na academia onde eu treinava no Brasil. Tá. Ela se chama Chamara Braga e ela é uma do futuro do UFC, se Deus quiser, porque ela é realmente uma grande lutadora. Ela tem muito coração, muita garra quando ela entra no octógono. Ela é incrível. E ela é uma mulher bastante grande. Eu que faço 1,63 m, imagina ela faz 1,75 m. A primeira vez que eu vi ela, eu fiquei assim, "Ux, meu Deus do céu." Mas ela é muito inteligente, ela tem muito potencial para ser alguém na vida, né? E ela não se acha. Eu achei isso muito interessante, porque quando você chega num nível tão alto, né, como ela,
Tem pessoas que perdem a cabeça, tem pessoas que se acham melhor do que os outros. Ela não. Ela realmente é muito humilde. Mas eu acho que isso é brasileiro. Os brasileiros sempre são humildes, né? A maioria, né? Claro que eu não vou dizer que todos os brasileiros são humildes. Mas todos aqueles que eu conheci nessa área do MMA, que às vezes era muito famoso, era humilde, todos. E ela veio lutar aqui na França, em Nice, exatamente. E o meu ex-técnico que estava no Brasil me mandou mensagem me perguntando se eu podia ir lá ajudando ele, né, sendo corner. Então, claro que eu disse, eu vou, meu chapa, eu vou logo. Eu fui treinar lá com ela, eu fiquei na luta com ela, eu ajudei ela até no corner, né, e ela ganhou a luta e foi um momento maravilhoso. E normalmente ela vai voltar aqui em julho. Eu não sei se vou poder ir, eu acho que sim, se Deus quiser eu vou. Tomara. Ela é uma pessoa realmente que tem muito potencial. Ela perdeu uma luta ontem, infelizmente, ela foi lutar na Arábia Saudita, perdeu, mas de pouco, né? Foi de pouquinho, mas não tem problema, eu sei que na próxima que ela vai ganhar. É isso aí. Já chegando agora pro final do podcast, perfeito. Eu queria que você passasse uma mensagem pra galera que tá no Brasil também e tem um sonho, assim, pensa em vir pra Europa, aprender um novo idioma. Você falou muito sobre se jogar, viajar, viver um pouco. Então, passa uma mensagem pra essa galera, que eles venham, curtam, conheçam e vivam um pouco essa cultura daqui também, que é bonita também, né? Na França, tu quer dizer? Ou na Europa, em geral. Na Europa. Eu acho que se você quiser falar da França, fala da França, Europa, fala da Europa. O Brasil, primeiramente eu vou dizer, o Brasil é 17 vezes maior do que a França. Sempre foi uma coisa que marcou a minha cabeça. Então, antes de sair do Brasil, conheça o seu país, conheça a sua história, viaje do mais que você puder. Mas se um dia tu tem a oportunidade de ir na Europa, vai, porque você vai aprender novas culturas, um povo diferente, e com sua visão de brasileiro, você vai também ajudar eles, né? Porque vocês sempre sorridentes. Os brasileiros são sorridentes, são positivos, são dinâmicos, são esportivos. E na Europa todo mundo gosta de pessoas assim, entendeu? E justamente os brasileiros é o povo mais amado no mundo do turismo, entendeu? Quando você pergunta qual é o povo mais apreciado, é o Brasil. O brasileiro, desculpa. Sim. Então, eu vou dizer para todos os brasileiros que vão para a Europa para aprender novos idiomas, aprender inglês, aprender francês, comer comida que você não vai encontrar no Brasil. E porque o viagem, para mim, é a coisa mais importante na vida. A gente só tem uma vida, mais você vai encontrar pessoas diferentes, mais você vai crescer no seu interior, na sua visão dos outros, etc. Para mim é muito importante. Pronto, muito obrigado. Foi muito legal bater esse papo contigo. Valeu. Foi muito interessante. E eu peço para vocês, sigam a gente no Instagram, Eu Por Aqui Podcast. Estamos lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, Eu Por Aqui Podcast, ativa o sino das notificações. Obrigado demais por ter acompanhado a gente nesse podcast. Deixa o seu like, segue o Benoit lá também, segue a galera. Pode ir, meus amigos. E muito obrigado e até mais. Obrigado pra você. Valeu.